Olá pessoal, boa noite. Vamos falar hoje sobre a influência das crenças nas nossas vidas, no dia a dia, com o Dr. Michael Vieira. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Deixar ele se apresentar, falar um pouquinho das crenças que a gente é envolvido todos os dias aí, faz a gente tomar decisões e co-criar a nossa realidade. Não é, doutor? Aí, Michael, seja Olá, bem-vindo. Anderson. Olá, amigos. Se Uma apresente aí pra satisfação estar gente. aqui, né? Podendo dar Satisfação. alguma contribuição aí a respeito desse assunto que você trouxe aí, as crenças, né? Exatamente. É o que a gente trabalha direto aí, né? Faz parte, né, de quem trabalha como terapeuta, né? É uma Exato. área que pode enriquecer, né, para quem já trabalha na área e pode também auxiliar quem está querendo entrar, né? Como terapeuta nessa área de atendimentos e também no autoconhecimento, né, que também é importante para a pessoa se autoconhecer, ver através de novas possibilidades, né, Sim, e com certeza. desenvolver a vida interior dela também. É Com certeza. interessante como uma abordagem de autoajuda, de autoconhecimento, né? Isso, E interiorização dos suas próprias questões de foro íntimo, né? É com interessante certeza. também. Se apresente um pouquinho, fale da sua experiência pra gente. Eu trabalho na área da psicanálise, né? Sou fisioterapeuta, estou aqui já trabalhando desde a década de 90, que eu venho caminhando aí nessa estrada da fisioterapia e também da psicanálise, né? Eu adotei esse esquema de trabalho combinado, né, da fisioterapia com a psicanálise. Muito interessante isso. E porque muitas e maioria das moléstias ou mesmo de algumas até um próprio entorse, né, alguma coisa sempre tem algum perfil de estresse, né, em cima do que ocorre na clínica da dor, da reabilitação. Então, o fato da gente já estar ali fazendo esse tratamento fisioterápico foi me levando naturalmente para a área da psicanálise, né? Então, me interessei, falei, não, já que eu estou aqui conversando com o paciente, eu vou me aprofundar mais nisso, né? Vou aprender a psicanálise e, de fato, eu fiz essa formação. E nessa caminhada também aprendi esse trabalho com as ondas tetas, né? Daí Theta Healing e Theta Healing Sim, se tornou uma ferramenta também dentro da psicanálise para auxiliar, principalmente nessas questões da crença, né? Que a psicanálise trabalha muito, mas não de uma forma direta, assim como nas ondas tetas, né? Com a coisa da crença, a psicanálise fica na situação do consciente e subconsciente, né? Que sim. é um nível de abordagem das crenças, mas nós temos mais três outros níveis, né, que nós podemos explorar, né, que eu acho que isso pode ficar para uma próxima live. É interessante falar desses outros três níveis. Vamos ficar no nível Vamos sim. hoje consciente, subconsciente, né, questão da crença. Sim. É E uma grande aí, quebra de paradigmas, né, na sua área, quem está acostumado com a sua área, entrar nesse ponto, né, das ondas teta e, tra- é, se aprofundar, né, nesse sim, item e se permitir também, né? É uma quebra de paradigmas, né? sim, é uma quebra de paradigmas. Trabalhar.
de uma nova perspectiva, né, ou um aprofundamento no aspecto das crenças, e se existe uma, vamos dizer assim, uma técnica, né, que pode É, auxiliar a pessoa a aprofundar de uma forma mais direta, então ela pode, talvez, como se diz, através desse autoconhecimento, ela pode acessar isso de forma mais rápida para auxiliar na própria clínica da pessoa e aquele que também quer se auto ajudar, né, se autoconhecer. sim, Isso é muito sim. interessante. Então, nessa caminhada em 2008, eu conheci, né, tive a oportunidade de fazer esse curso e de lá para cá eu venho trabalhando com essa contribuição, essa ferramenta, né, que durante a clínica ela possibilita a gente a entrar de uma forma mais rápida, como se fosse uma psicoterapia breve, entrando direto já nas crenças e procurando ver o perfil da pessoa, né? E Certo. assim, em cima disso, fazer esse trabalho da crença. Então, a gente pode começar falando assim, o que, que seria, então, puxa, mas estão falando tanto em crença, o que, que é isso, né? Seria uma crença? Primeiramente, boa noite a todos aí que estão entrando. Se quiser compartilhar com algum amigo que tem interesse nesse item aí, podem compartilhar a live para a gente agitar bem aí e divulgar isso que é muito importante para as pessoas. Eu falei esses dias, foi na sexta-feira, como que as crenças elas interferem dentro de nós, elas vibram nos nossos átomos, células, moléculas, e no dia a dia vão startando gatilhos, né? A gente quer fazer alguma coisa, quer estudar, quer trabalhar, quer conhecer algo novo, mas dá a tela azul. E aí, e agora? Né? Quem nunca passou por isso, né? Então é uma Ou, coisa muito interessante a gente explorar esse item. Tem muita gente que procura e às vezes não tem uma referência, né? Então é isso que a gente vai abordar agora. é, a situação da crença, ela pode ser, como a gente está vendo hoje, uma situação consciente, né? Uma crença consciente, Certo. mas também ela tem uma crença que pode ser inconsciente, como você falou, aí dá aquele azul, dá aquele branco em Como é que determinadas é? situações, né? Que a pessoa às vezes não entende por quê e muitas vezes ela percebe também pela intuição dela que, puxa, novamente essa situação se repetiu comigo, caramba, né? O que, que é isso? Exato. Então, a possibilidade de estudar a situação da crença e lidar com ela, e muitas vezes a pessoa vai, vamos falar um exemplo assim, né? Que eu acabei de falar, puxa, aconteceu de novo, eu fui lá no meu trabalho resolver um assunto com o cliente e me deu branco, não lembrava mais, puxa, não lembrava mais que eu escrevi, o que eu tinha que tratar, deu um branco Sim, sim, sim. naquele determinado momento, né? E aí ela fala, puxa, de novo está acontecendo isso comigo, já é a terceira vez que dá esse branco em hora que eu vou falar com o chefe ou com a reunião ou vou expor alguma coisa e dá aquele pânico interno, né? Dá aquela Ansiedade, travada, dá um branco, pânico. dá uma ansiedade, né? Pode ser o quê? Uma crença bloqueadora. A pessoa toda vez que vai se expor, né? Ela tem aquele medo antes de fazer a situação. Isso pode advir Exato. de várias fontes, né? A gente pode falar, eu não sei de onde vem isso. Aí a gente vai explorar isso durante os testes que a gente faz, se é realmente uma coisa que vem caminhando, se repetindo, vale a pena explorar essa situação e chegar numa crença interna dela, que nem ela mesma sabe por que ela age daquela maneira, né? Mas ela está percebendo que tem algo errado. Não tem nem ideia, né? Não, Ela não tem, dá nem para vasculhar, né? não dá.
E aí, nessa abordagem, a gente consegue trazer isso à tona, né? E observar e o próprio paciente validar isso, que tem testes, né, que a gente faz, que não sou eu que falo que está certo, ou é a pessoa também que vai falar, não, ele está errado, eu estou certo. Não, não é isso. Vai lá e você mesmo vai testar e vai validar isso, né? Isso. Isso é importante também, porque aí tira um certo peso das costas do próprio profissional ou terapeuta, né? E É, também valida a pessoa que está validando, é ela que está falando, é ela que está vendo aquilo, é ela que está testando nela, né? Então é ela os se testes auto, kinestésicos, né? ela tem uma fonte maior da onde ela busca e valida. Isso. E aí, então, tira, de certo modo, esse peso, essa coisa de cobrança do terapeuta. Puxa, será que eu fui bem ou não fui bem? Será que eu abordei de uma maneira, poderia ser melhor ou não, né? E isso já sai desse nível, já vai para um nível que a responsabilidade, os dois estão vendo, realmente acusou isso, né? Então é legal isso da a Um observação da parêntese, crença, essa validação, né? um parêntese Porque, sobre isso, é, quando a gente está fora das ondas teta, é justamente onde a gente não tem a facilidade de entender e acessar essas questões que estão no subconsciente, né? Então, por isso que a gente incentiva o cliente a entrar no relaxamento também, junto com a gente. A gente usa a técnica, mas o cliente ele vai relaxar. E justamente isso vai incentivar, vai facilitar ele também a acessar isso que está difícil no padrão, né, das ondas cerebrais que a gente está aqui agora conversando, né? sim, a maioria do dia a dia nosso, normalmente a pessoa está nas ondas beta, né? É mais Isso, comum. A partir que exato. você passa a observar de um nível vibracional mais alto, então você começa a olhar do alto, né? Então, vamos dizer assim, eu gosto muito desse exemplo, né? Eu falo que, poxa, crença, o que que é isso? Crença é como esse óculos, né? Tudo que eu vou olhar está dentro desse perfil do óculos. Eu vou enxergar dessa maneira, vou me Isso, comportar dessa maneira, né? exato. Agora, quando você passa para um nível de ondas teta, onde tem esse relaxamento que você diz, então, peraí, aí você vai se dar a oportunidade de olhar isso, opa, você distanciou isso de você, aí você pode identificar melhor o que que é isso. Eu, puxa, abriu uma nova perspectiva, estou enxergando uma coisa diferente agora. A nova visão. Aí, ao mesmo tempo, vou valido, é certo isso comigo? Eu vou validar também. Puxa, realmente meu horizonte ampliou, Exato. né? Então, crença nada mais é que tirar a pessoa desse padrão por um determinado momento, que ela possa, então, observar que tem novas perspectivas em cima do que ela estava vendo, né? Então, Isso. esse autoconhecimento amplia essa capacidade da pessoa de seguir, dar o próximo passo com mais segurança em cima do que ela, porventura, estava se limitando, né? Sabotando, limitando, né? Ela teria uma oportunidade de ver aquela situação melhor. O que eu mais gosto nisso é porque a palavra final é da própria natureza superior da onda, né? E com a própria intuição mais relaxada dentro disso, aí consegue validar, né? Isso que ela está vendo. Então Com é uma certeza. forma de abordagem diferente. Foi uma sacada, né? Muito boa de trabalho. Que é diferente de outras técnicas, porque, por exemplo, se for falar, não, mas isso é uma hipnose,
Não, não é uma hipnose, né? Não Porque é. hipnose você coloca a pessoa num estado de ondas beta, você coloca uma energia ou coloca uma intenção naquele cérebro que ficou sob o efeito daquela onda e registra uma imposição, né? Exato. Aí você impõe que, puxa, eu vou comer uma cebola e ela tem gosto de maçã. Aí Isso. justifica mesmo, a pessoa come, tem gosto de maçã, mas ela está comendo cebola. Então, essa mesma técnica vai impor uma ideia dentro do cérebro humano, né? E aquilo vai ficar implantado lá como um chip. É. Então, você está impondo a vontade em cima de um outro ser humano. Então, isso é uma coisa diferente, né? Agora, as ondas teta, não. Você constata se você quer ou não, se você acha bom ou não. Aí, do seu É. próprio interior, nessa frequência, você acessa mais a situação de uma verdade universal. É, os dois, tanto o terapeuta Né? quanto o cliente, os dois estão no comando ali, né? Estão participando, tá em conjunto, né? E estão tirando de uma fonte maior, né? Que é além deles mesmos. Ó, muito importante Né? isso, Isso porque que é mais importante. Né? os comandos que a gente faz e a É, gente está adentrando novas crenças em quem está sendo atendido, isso vem a partir da fonte. Então, não é exatamente eu colocando na pessoa aquilo que eu quero, né? impondo uma Com a minha vontade. energia. Né? É a partir da fonte. Sim, é uma fonte que todo mundo se nutre dela. Alguém quer mais, outro quer menos, outros rejeitam, mas ela existe porque é um Existe. conhecimento maior, né? E ao entrar em contato com isso, você já sente que é uma coisa maior do que está se vendo naquele momento. Aí eu volto no exemplo do óculos, né? Você vai para uma nova perspectiva maior e dali você pode então ver melhor, né? Como vamos falar uma brincadeira, mas você está andando no chão, você vai ver uma situação. Agora, se você sobe num avião, né? Aí de lá de cima você vai ter uma perspectiva maior de tudo que está acontecendo. Então, você Exato. fazer isso dentro do seu interior, subir para uma nova perspectiva, você vai observar muitas coisas com mais facilidades. E a partir dali você vai ter um passo mais seguro, né? Eu fiquei até impressionado. Você me contou uma experiência rápida quando você acessou o sétimo plano e você me detalhou como é que foi essa experiência para você. Se você puder contar para a gente um pouquinho, mesmo que seja breve, essa experiência que você teve, como é que você vislumbrou as camadas? As pessoas têm muita curiosidade nisso. Mas Quebra eu acho bastante o que aí paradigma. é um particular, né? Eu acho interessante você falar nisso, mas eu acho legal deixar a pessoa ir percebendo, né? Porque senão fica uma Isso coisa assim que eu estou falando, uma coisa que é sua. talvez ela não perceba isso, fica uma história, né? Mas que Verdade. a gente pode experimentar dentro dessa perspectiva da onda teta, ela é muito interessante, que é uma coisa que cresce dentro da gente com a prática, né? A pessoa Aham. começa a fazer disso sempre um dia a dia, né? Uma situação em que ela passa a ter acesso ao que ela é mesmo no interior dela, como ela se relacionar com isso de maneira mais prática, né? Mas a Sim. gente pode dar exemplos assim de como as crenças elas podem, por exemplo, como elas mudam, né? E como elas estão numa nova perspectiva o tempo todo. E se a gente não tiver essa adaptação a elas, por exemplo, Ah, essa live hoje não poderia estar acontecendo, né? Porque antigamente tudo tinha que ser reunião presencial, tudo tinha que estar exato. acontecendo dentro daquela crença, né? Aí veio uma nova mudança de perspectiva
onde teve que lidar com as crenças que estavam lá, e aqueles que ficaram presos naquele paradigma daquela crença não conseguiram dar esse avanço para essa nova perspectiva, né? É Então, importante. houve uma mudança de plano de crença de uma coisa para outra. Então, houve aí uma adaptação disso. E aí, na época do... surgiram muitas divergências e convergências, dependendo da crença de cada um, né? Sim. Alguns não suportaram, né? Outros se adaptaram melhor, conseguiram superar e avançaram para uma nova perspectiva. É. Muitas vezes ele não jogou a crença fora, mas fez uma adaptação para poder, então, seguir o caminho, né? Ah, nós comentamos sobre isso também. Você, você não vai deixar de perceber aquela crença, né? Você É, só vai tirar desidentificar dela, né? você vai dar uma nova perspectiva e muitas vezes aquilo fez parte da sua história, né? Então você pode Exato. deixá-lo de certo modo guardado, né? Que é uma parte da sua história, mas agora você está vendo sob outra perspectiva e está caminhando para o próximo passo. Ah, isso é importante, né? Com certeza. Nossa, importantíssimo isso. É bom. Então, a crença, no geral, assim, no subconsciente e no consciente, ela acaba facilitando quando você está vendo isso que a gente falou agora. Ah, eu estou vendo, então identifiquei. Ótimo, então isso eu posso deixar um pouco de lado e vou dar o meu próximo passo. Mas quando a pessoa não identifica isso, não valida aquilo, fica difícil a pessoa dar o próximo passo ou tomar uma nova perspectiva, porque ela está presa em um padrão vibracional, energético, de comportamento dentro só daquele óculos, né? Vamos voltar aqui do óculos dela. Então ela só vê assim. Então não adianta tudo que ela fizer, mesmo que ela vá fazer uma nova profissão, um novo curso, vou fazer um monte de curso um atrás do outro, mas se ela não tiver esse autoconhecimento, ver nela como ela está lidando com essas crenças, fica mais difícil se desenvolver dentro desse aspecto, né? Ah, em mim mesmo, antigamente, não só em mim, mas eu conversava com outros amigos também que estudaram na área. É comum você ver as pessoas que começam a estudar, 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 estudar. Você fala, nossa, vai sempre seguir essa linha, né? Vai estudando e depois vem mais um curso, vem mais um curso. Então tem uma crença que às vezes está ali dizendo para ela que ela nunca é boa o suficiente. Isso, a E gente a chama pessoa hoje fica isso de, me falta o nome agora, daqui a igual pouco de eu lembro. eterno ali. A pessoa nunca se valida. Isso é Isso. sério, isso é muito sério. É sério, porque a técnica, todas elas são boas, mas se você não tem uma validação interna, fica difícil se encontrar e seguir o próximo passo, ou até traçar um perfil seu. Ah, meu perfil é esse de atendimento nessa área, com esse objetivo, né? Se a pessoa não tem essa percepção por causa de um bloqueio de crenças, fica Aham. difícil até ela se definir. Então ela fica fazendo um curso atrás do outro, uma formação atrás da outra e não se encontra, porque aí tem uma crença que está limitando ela ali, né? Fica andando em círculos, né? É, eles chamam hoje de síndrome do impostor. Ah, é? É, Nunca eles tinha ouvido dão falar. esse nome, síndrome do impostor, né? Que está dentro da pessoa, que ela fala, não, eu nunca estou bom. É uma crença, eu nunca estou bom o suficiente, eu tenho que aprender mais, eu tenho que aprender mais e mais. Ah, não está bom aqui, não está dando certo porque eu não estou bom ainda. Então, vou, né? Tem uma menos-valia interna dentro de uma crença que está impedindo que essa É, síndrome, né, do impostor impede que ela
se defina, né, no que ela quer fazer. Estou fazendo um gancho a isso que você falou do sou bom o suficiente, né? Uma coisa que Já é muitos uma crença, né? e muitas pessoas crescem, às vezes, escutando coisas dos seus familiares, um pai, a mãe, um tio, tia, né? Ah, você nunca vai servir para isso, não serve É, para nada, não sei o quê. E o que eu tendo de que eu atendo de gente com essas questões que compraram essas informações de uma forma automática, nem sim, sabia na época, né? A gente é criança, a gente vai escutando e vai registrando. sim, sim, E lá na frente, na idade adulta, isso está sabotando, está limitando, está bloqueando e está trazendo um monte de gatilho. E a gente nem sim, sabe. sim. Isso acontece, né? Às vezes a pessoa adota uma crença, né, que pode vir. Aí a gente vai falar isso numa próxima live, que é interessante, porque através disso também se pode acessar coisas que foram inseridas, né? Então, isso é importante dentro de uma crença de fórum íntimo e de uma crença que vem de nível social, familiar, ancestral, né? E aí isso pode estar tendo uma influência em vários campos da vida da pessoa, né? Eu não sou É bom o um assunto suficiente, não sério, é um mereço. assunto, é sério mesmo, é um assunto que vale a pena ter contato com isso, né? Saber como lidar com isso, né? Se alguém tiver uma pergunta enquanto isso, quiser aproveitar esse, enquanto a gente está aqui falando, quiser trazer alguma informação, sejam todos bem-vindos aí. Aproveitar que realmente é uma questão onde envolve, né, o nosso dia a dia com crenças e tudo que a gente faz está embasado nessas crenças, né? Quando a gente estuda, a gente vê que é como uma pirâmide, né, invertida, né? Então tem as crenças que estão alimentando várias crenças que estão lá no sistema operacional, né? O sistema está online, está funcionando com aquelas crenças, né? Como se fosse um computador. Então, vai ativando ali as crenças, vão sendo alimentadas quando a gente acorda, por exemplo, né? Vai começar um novo dia. Então, o sistema operacional, você liga o computador e vai montando, vai montando, vai montando, pronto. Chega uma hora que a gente está online, né? Tomou o cafezinho da manhã, É, estamos online e com as crenças todas ali prontas. Para onde a gente vai? Né? Então, quando a gente está sim, usando a ferramenta, a técnica, a gente está adentrando cada vez mais toda essa pirâmide invertida e acessando internamente qual que está alimentando aquela questão que a pessoa está com dificuldade, né? sim, É mais ou menos como eu enxergo visualmente, assim, na forma lúdica, né? sim, sim, é bem isso mesmo. E a partir do momento que tem contato com o que está alimentando essa crença, então vai se cercear as outras, né? Ela perde o chão, né, em relação àquilo que naquele momento estava sendo válido, mas dali para frente não vai ser mais, né? Vai ter uma integração maior. Então, quando a pessoa, como se diz, sabe o que é aquela crença, que ela não é mais assim, então ela passa a ver como ela é, né? Então aí sai de uma situação, vamos dizer assim, de certa dificuldade, uma coisa até difícil, para uma coisa mais real, que ela vai ter um contato com como ela é mesmo, né? Fora daquele óculos, né? Exato. Daquela crença, ela vai ver mais dela mesma dentro daquele todo, né? A Interior dela. Kátia, Então, a Kátia perguntou aqui, né, se as crenças dependem da cultura ou da religião da pessoa. sim, isso nós vamos falar. Realmente estamos querendo abordar essas novas, mais três níveis aonde acessa um novo tipo de crença, por exemplo, a religião. Quando a pessoa ingressa numa religião que ela porventura gosta, tudo aquela religião tem um,
um status quo de pensar, de agir, de comportamento, ter um comportamento, né? E isso Sim. muda realmente de país para país, de cultura para cultura, de religião para religião, de relacionamentos para relacionamentos, né? Que quando vai ter um relacionamento, duas pessoas vieram, então cada uma traz o seu pacote de crença, né? E aí Existem essas crenças que são. afinidades de crença pode um determinado tempo da vida convergir e um determinado tempo da vida pode divergir. Isso. Mas se a pessoa conhece esse momento dela, né, dentro daquelas crenças, daquelas situações, ela vai poder olhar isso novamente, de lá de cima para aquele local, né? E saber tomar uma decisão ou fazer um remanejamento daquilo para dar um próximo passo com mais segurança, né? Então, a Com crença certeza. religiosa, a social, universal, né? Crenças étnicas, né? Étnicas, todas estão ligadas à filosofia de vida da pessoa, né? Está embasada nisso, né? Por isso eu acho que essa coisa, essa sacada de ver a crença de imediato ajuda muito a dar mais qualidade de vida para a pessoa, mais qualidade no trabalho, nos relacionamentos, né? No envolvimento social mundial, né? Porque se Mundial. você vai Boa. para um outro país, como a Kátia falou, que lá, vamos dizer assim, que tem um hábito lá, uma crença, e aí a pessoa vai com a crença dela para aquele local, né? Não quer dizer que ela está errada ou está certa. É o modo de cultura daquela situação, daquele É. país, né? E aí Ah, tem. tem outra pergunta aqui, ó. Para aproveitar. Quanto tempo para trocar ou eliminar uma crença? Que é a pergunta da Eliane. Então, a eliminação e o tempo vem muito da própria aceitação da pessoa, né? Porque como explicar isso? A gente estava falando agora. Pode levar segundos para se mudar uma crença. Por quê? Porque a crença ela se instala dessas maneiras que a gente falou agora e ela se instala também por conta do que a pessoa está pensando, né? Do conta que a pessoa está falando e agindo no dia a dia. Aquilo vai se registrando, vai Sim. imprimindo uma marca no RNA, que é um mensageiro da célula, leva para dentro do DNA da pessoa e transforma aquilo em um hábito, né? E aí aquele hábito vai fazendo da pessoa se retroalimentando pelas palavras, pensamento, comportamento. Aí você vai acessar essa crença. Então, automaticamente, você vai acessar isso que está dentro do seu pacote de DNA, né? Que Sim. é um nível de acesso da crença. Então, você vai, de certo modo, remover aquilo de uma maneira rápida, É. fácil. Pode ser Para uma quem sessão. aprende a técnica é fácil, mas agora, o conteúdo interno, o amadurecimento disso, se eu consigo entender, vai validar para a pessoa também, ela vai validar na hora aquilo. Isso. Tá lá ou não tá? Não, não tá mais. Mas esse não tá mais, como que você vai reagir nesse não tá mais? Vai depender então desse tempo, desse amadurecimento, dessa aceitação e dessa prática, Sim. né? Mas a retirada é rápida. Tecnicamente, em uma sessão a gente substitui várias crenças, né? É, Agora, para chegar num resultado diferente na sua vida, pode ser que a gente tenha que cavucar uma dezena de crenças que às vezes nem sempre a pessoa já está pronta para aquele instante já fazer todas essas alterações. é, Então a gente vai indo conforme o sistema da pessoa vai permitindo, né? sim, Então pode ser que a pessoa já esteja alinhada
com essa nova ótica, né, de vida, essa nova visão de vida, e isso seja mais rápido a gente chegar naquele resultado, né? É. Ou se ela não estiver tão pronta, estiver muito distante do paradigma dela, É. aí precisa de investir em mais uma ou duas sessões, aí cada um tem seu tempo, né? Eu costumo trabalhar com isso, eu particularmente, né? Eu não gosto muito da palavra eliminar aquilo, né? Igual ela fez a pergunta, porque eliminar leva esse tempo que você falou, do que eu falei. Às vezes eu falo assim, olha, é melhor você estar com a crença, vamos supor, né? Você viu a crença, eu estou vendo essa crença, beleza. Eu vou jogar fora isso e vou ser outro. Não. Às vezes, para esse tempo ser mais rápido, mas não, tudo bem, então eu vou. Eu posso usar isso aqui, né? Eu não preciso É. colocar lá. Então eu não estou eliminando um pedaço da minha vida, né? Mas eu estou acomodando isso melhor, né? A Eliana está complementando aqui, né? Às vezes não sabemos o que é uma crença, o que é uma crença limitante, né? Como diagnosticar? Aí ela já está indo na prática, né? Aí existe toda uma técnica para diagnosticar essa crença, né? E que não somos nós, vamos dizer assim, terapeutas que vamos falar para a pessoa, essa crença qual é, né? Tá errado, joga fora. Não, não é assim. Se eu entendi a pergunta, ela quer saber já na prática, ela quer ver como fazer isso aí. Isso é uma ferramenta que você vai aprender dentro já de uma certa formação, de um certo preparo para lidar com isso, porque o ser humano não é uma máquina que você tira um chip e põe outro. Não é assim, né? E às vezes também tem. Então, a gente pode responder isso já dentro de um conteúdo maior, né? E existem Não sei programas se, também, né? desculpe, não sei se eu consegui entender a pergunta dela, da Liana, você falou, né? Isso, Eliane. Ela Eliane. pergunta como diagnosticar, né, se é uma crença limitante. Sim, a própria pessoa já pode desconfiar disso. Se ela está fazendo uma coisa que ela não está conseguindo lidar com aquilo, e toda vez converge naquilo. Vamos dar um exemplo. Puxa, todo namorado que eu arrumo é cara que me dá problema, no sentido de relacionamento pessoal. Aí eu tenho que, puxa, chega um momento que vai convergir naquilo que eu não gosto, eu não quero, e aí separa. Então aí a pessoa, mas eu estou já no sétimo casamento, não está dando certo. Então, peraí, vamos ver, alguma coisa pode estar realmente acontecendo dentro da pessoa que ela não percebe, mas que ela vê as consequências. Então aí ela está vendo uma crença limitante, Sim. né? Está dando E contato, só existem, que não está sabendo lidar com isso, porque ela tem 4 níveis de presença no nosso organismo, né? e vai profundo às vezes, né? Muito profundo. E vai profundo. E a gente vai ter que chegar nesses 4 níveis para poder, então, fazer uma solução melhor para aquela crença limitante, né? E existem os programas também, né? Que já é Sim, uma coisa também mais abrangente também, né? sim. Que às vezes Aí, um programa ele é alimentado, né? Por sim, algo. a partir do momento que a pessoa conhece, começa a lidar com aquilo, ela começa a não alimentar mais aquele programa. Então, Isso. automaticamente, ela sai daquele perfil e começa a ter um horizonte maior e ter o próximo passo, né? Isso é bonito também. E vem um caso aqui na cabeça que é curioso, que às vezes acontece, né, com o ser humano, é muito curioso, né? Hum, Existem os famosos ganhos secundários, né? As pessoas, às vezes, querem ir para a sessão e mostrar para as pessoas que estão trabalhando-se, né? Para as pessoas ao seu entorno. Mas, às vezes, as pessoas, elas estão indo mais para também mostrar que estão se trabalhando, mas, às vezes, elas não querem intimamente, né?
Então tem alguma coisa que ela está ganhando com aquilo. O porquê que ela está indo para uma sessão, ela quer mostrar para quem. Então tem toda uma questão que envolve a gente se trabalhar numa sessão terapêutica, que a gente tem que avaliar os porquês daquela pessoa estar indo se trabalhar, se ela está intimamente ligada ao processo. Porque senão fica aquele negócio, né? Pô, fui me trabalhar, mas não tive um resultado. Então, às vezes, existem algumas sabotagens no processo aí que também tem essa questão que as pessoas se justificam, né? Pro meio que elas vivem, para a família. E tem uma série de coisas que envolvem isso tudo, né? Para poder justamente chegar dentro de um parâmetro verdadeiro, da essência dela, né? Da busca pessoal dela, verdadeira, né? Sim, ela tem que sentir isso nela, né? É isso, de certo modo, é como a gente está falando. Na própria sessão vai ser validado, né? Se houve esse momento, a pessoa vai validar para ela mesma e como é uma coisa em conjunto, né? Pode ser que Aham. ela não queira fazer em conjunto, mas se chega a esse ponto, fala, não, então vamos fazer o teste da crença, né? Ah, então, Exato. olha lá, deu que você está fazendo esse comportamento que você falou agora. Então, aí não é a técnica e não é o terapeuta, é uma dificuldade momentânea da pessoa. É que ela já valida e vai saber disso. Então, cabe à pessoa dar ou não o próximo passo, né? Mas que Outra a pergunta, verdade está aberta lá. ela complementa novamente, Eliane, as crenças se formam mais na infância? É, a crença, ela, como eu falei, nesse nível que nós estamos abordando hoje, tem uma crença que é a nível consciente e subconsciente. Essa sim, ela vem formada na infância, né? Mas tem outras crenças que já vêm no pacote genético da pessoa. Aí já é um outro nível, que nós vamos poder conversar numa próxima live. Aí tem mais outros dois níveis que elas vêm acompanhando, né? É como um aprofundamento para perceber. Às vezes se resolve a crença subconsciente e consciente, mas se não abordar os outros três, pode ser que ela retorne, né? Ela Exato. melhora um pouquinho, lá na frente a coisa começa a retornar de novo. Por que está retornando? Porque tem mais três níveis ainda que aquela crença não foi trabalhada. Então, uma parte está certo, forma nessa fase, né? Mas há como a gente investigar e temos que fazer necessariamente esses outros três níveis para poder chegar numa coisa mais completa. Sim. O ambiente tem tudo a ver também, né? Tem O tudo a ambiente, ver, a família, né? sim. Muitas crenças vêm dessa área do comportamento e tal, né? Religião, Mas tudo influencia. religião, época da humanidade, né? Etc e tal. Mas lembre-se que a gente vem com uma sabedoria já, né? Toda dentro de nós, né? Então, a partir do momento que você acessa essa sabedoria, você percebe os níveis onde estão as crenças, né? Onde estão o limite. A partir do momento que você começa a aprender a ser terapeuta de si mesmo, né? Através dessa técnica. Aproveitando, né, o que você acabou de dizer, a gente vai estar ofertando aí na virada do mês o curso, né, do Theta Healing, o DNA 1, né? Então, passando para vocês aqui, deixar já gravado para vocês o DNA 1 ou DNA básico. Então, quem quiser também conhecer, além dos atendimentos que a gente tem na casa, vamos fazer também o curso, né, DNA 1, DNA básico, onde você se certifica.
né, internacionalmente, com o Theta Healing. E tem um instituto internacional onde então você pode aprender a técnica, treinar contigo em casa, ou atender seus familiares, seus amigos, ou também trabalhar com isso, né? Então, na virada do mês, a gente vai estar aí no dia, deixa eu ver aqui, dia 1, 2 e 3 de abril. A gente vai estar oferecendo esse curso para quem quiser conhecer, se conhecer, trabalhar, né? Se conhecer é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, a gente vai estar levando para vocês também isso, né? Essa ferramenta maravilhosa. Então, quem quiser depois deixar aí suas dúvidas no direct, falar um pouquinho mais os detalhes do curso, pode me procurar, que eu estarei com meu amigo aqui, Michael Oliveira, ofertando esse curso aí nesses 2 dias e meio, mais ou menos, de curso. Então, é bem intensivo, né? A gente vai cavucar nossas crenças, vai se conhecer mais. Haverão trocas, né? Para a gente também poder ter as práticas. Então, isso é muito importante, não ficar só na teoria. Tem as trocas, tem as práticas, para a gente já sair daqui do curso já com algumas ativações, né, Michel? Sim, é um curso bem interessante, é online, né? Onde a pessoa pode estar aprendendo esses 4 níveis, né, de atuação da crença. Pode fazer amanhã, a gente podemos fazer uma nova live falando desses outros 3 níveis. Para quem Boa. quiser conhecer um pouquinho mais, eu posso estar apresentando esses outros níveis, além do consciente e subconsciente, né? E dar exemplos, como fizemos hoje. E a pessoa vai se aprofundar mesmo dentro de fala básico, mas vai suar a camisa, né? É, Vai suar a camisa. básico porque o Theta É Healing de tem base, né? Do chão, né? a Pé no base, chão, né? né? São vários módulos. Então, para quem está querendo startar seu processo no Theta Healing, É, o básico é a porta de entrada. Depois a gente vai também anunciar para vocês o DNA avançado, que é uma extensão do DNA básico, vai complementar aquilo que não foi possível dar no primeiro módulo, porque são muitas informações. Tem mais ou menos catalogado, assim, acho que no mínimo mais de 1.000 a 1.500 crenças catalogadas. Fora aquilo que a gente descobre em uma sessão, coisa que nunca foi catalogado. é, Então, numa sessão, a gente vai além do que só o que a gente estuda, porque a gente está conectado com a fonte. E isso é, muda tudo. muda mesmo. Né, Michel? Sim, é Complementar? uma ferramenta que a partir do momento que você tem acesso a ela, você vai usar a vida inteira. Você vai estar sempre aprendendo sobre você e validando sobre suas crenças, suas limitações, né? Como a vida assim é um seguir em frente, né? Não tem limite. Só para complementar, né, quem tem dúvidas, assim, o que, que a gente tem dentro, né, do Theta Healing, eu posso falar rapidamente aqui, ó. A gente vai falar o que, que é o estado Theta, nós vamos falar sobre os chakras, que são os nossos centros energéticos, né? Por exemplo, temos aqui as habilidades da visualização, é um item muito interessante, que a gente vai trabalhar também com a visualização intuitiva. Então a gente entra nesse estado teta e a gente começa a ter visualizações para não ficar naquele negócio só do que a gente vê, né, com os olhos físicos. Sim, Então a gente tem a visualização de cada um daquilo como cada um percebe, né, o mundo energético diante desse estado alterado de consciência, né, que são as ondas teta. Nós temos também aqui as leituras de cura, vamos falar sobre manifestação também, uma passagem sobre manifestação. Temos ativação de DNA. Nesse primeiro curso já tem ativação de DNA. O que, que é ativar o DNA? Você quer falar, Michel? é. Podemos falar numa live, né? Vai ser bem interessante essa semana aí de autoconhecimento. A gente pode falar, Boa. sim.
É um item para uma próxima live, ativação do DNA. Como que é isso? Ó? Já temos uma live aí, né? Em poucas palavras, você vai aprender a ativar o seu DNA, que muitas vezes está cheio de ferramentas dentro dele que estão meio adormecidas, que precisa alguém, né, que tem um conhecimento, um certo acesso a isso, mostrar para você como acordar aquilo, colocar dar uma otimizada naquele DNA que está meio precisando dessa acordagem, né, como fala em inglês, dar uma ativada nele para que muitos do potencial deles deixe de ser abafado, né? Se torne Sim. mais ativo, né? Melhor. A Cristine A perguntou aqui grosso dos modo. A Cristine perguntou aqui, além do conhecimento, né, que a gente tem no curso, que vai receber no curso, É. como é que funciona essa aplicação numa autoajuda? Então tem total a ver com autoajuda, né? Sim, sim, porque é aquela situação. Se você não validar isso em você e perceber em você, você não tem como fazer para o outro. Não tem essa ativação ou esse conhecimento é uma via de duas mãos, né? Certo? Ela Com certeza. ida e volta. Você não é só num sentido, não dá. Né? É Eu posso importante. falar com a minha experiência que eu tive, já tenho mais ou menos 6 anos que eu me formei no Theta Healing. Hum. Gente, é uma experiência que você vai levar para a vida inteira. É um Para a vida caminho, inteira. né? Eu me lembro como se fosse hoje fazendo o curso e acessando ali as visualizações, trabalhando com as crenças, fazendo ativações. A gente começa a entender o quanto a gente mergulhou um sono profundo que a gente está adormecido, aí a gente não entende onde a gente está. Basicamente isso. Só É. basicamente isso. Hum. E a gente começa a entender que tem muito mais a gente. É o exemplo do óculos, né? É o Você exemplo do tira, óculos. Né? você tira o óculos, a vida muda. A vida muda, só porque a sua percepção muda. Eu fiz Amplia. até esses dias um Reels brincando com o pessoal da Matrix, né? É uma Matrix. Então, a Sim. Matrix ela existe. Por quê? Porque você escolhe qual é a realidade que está te servindo naquele momento. A hora que você quer realmente enxergar com mais clareza e discernimento, vai abrindo a consciência. E nós temos esse poder, essa condição. É o Então, natural na gente, né? Só que está abafado, está abafado. Ótimo. dormindo, né? Ótimo você ter falado isso. É abafado mesmo, dormindo. É. Mas Lá você vai atrás, ter né, o ser acesso. humano, na nossa ancestralidade, a gente tinha, né, pelos estudos, a gente sabe que nós tínhamos muitos poderes, né? E a humanidade já vem usando de uma forma negativa há muito tempo. Então isso vai se adormecendo na gente. A gente vai se limitando, vai criando essa camada, essa esfera negativa, né, no planeta, né, que a gente hoje vê aí muitos canais falando que o umbral está aqui, né? Por quê? Porque vai se densificando a frequência vibratória e isso vai limitando naturalmente nossos acessos. Mais ou menos isso. É. Deixa eu ver aqui. Achamos que temos, a Eliane, achamos que temos verdades em nossas crenças limitantes. E não crenças limitantes, vê que precisam ser mudadas. Pelo que eu entendi, as crenças limitantes, elas formam a gente, né? O que a gente entende por verdade. É o que a gente chama de paradigma, né? Enquanto você vive naquele paradigma, ele está te servindo de alguma forma. Mas chega uma hora para todos nós que a gente entende, ó, eu estou dentro de uma matrix aqui. Ou até outra aqui que eu gosto de falar bastante. É o Show de É. Truman. Esse filme é sensacional. Sim. E aí a gente começa a entender que a gente está dentro de um filme e, poxa, peraí, deixa eu olhar
acima do muro. Tem algo aqui que não está batendo. sim, E a gente quer tirar o óculos e olhar com mais clareza. E isso, de certa forma, dói, né? No primeiro momento. certo. E a autoajuda é isso. A questão da autoajuda, que a Cristine perguntou, a gente vai ter que estar disposto, né, a fazer aquela autossessão, a autoajuda, que a gente se conectar, a gente se conecta. E aí você tem que estar disposta a olhar para isso, né? Olhar para Sim, isso e usar o protocolo da técnica para você poder se alterar, digamos assim, se atualizar, né? E é essa autoajuda que a gente tem com a ferramenta. Porque a gente está no estado teta, a gente tem uma facilidade de olhar como observador. sim. E aí sim você consegue ter essa condição de olhar para aquilo que não está legal, identificando e substituindo. É mais ou menos assim, né, Michel? O que eu acho interessante que você falou, é também dentro desse seu conteúdo, é que você não pode resolver o problema na mesma frequência em que ele foi criado, Boa, ótimo, entende? Se a pessoa perfeito. está criando aquela coisa naquela frequência, não adianta tentar resolver, porque a frequência não vai. Se você vai para uma frequência mais alta, teta, aí você saiu daquela que você estava criando. Aí você pode, de uma frequência maior, aí sim, você pode resolver o problema. Mas enquanto está naquela frequência, adormecido, parado, a criança não vai conseguir, você não vai conseguir mudar o problema com a mesma frequência que ele foi criado, né? Eu Tem, acho por que exemplo, áudios na internet que a gente vê que as pessoas começam a falar frases, né, de comando, frases que imputam, né, uhum, consciências na gente. Mas aquilo, você está no estado frequencial que aquela informação ela vai entrar no seu sistema, mas nem sempre ela vai ser mantida. sim, Quando a gente desce a frequência, né, a frequência teta está em torno de mais ou menos 4 ciclos. Ali a gente consegue fazer um input da informação e salvar efetivamente. sim, Então, quando a gente está só no verbalização, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou abundante, eu sou próspero, mas isso vai ter um tempo curto de permanência no nosso sistema. porque faltam os outros Durante níveis, né? os níveis, É, são os níveis. bem interessante isso que você falou. Bom, então vamos deixar aqui a isca para amanhã, fazermos essa continuação, Isso, né, podemos falar desse mais papo. desses outros três níveis da crença e talvez numa próxima falar da questão do DNA aí, que eu estou nem me lembrando a pergunta, mas foi bem interessante também. Então, Cristine, esteja com a gente amanhã. Ela está perguntando aqui da questão da frequência, que é difícil lidar com ela, que é uma questão difícil para lidar. Vamos continuar então amanhã, mais ou menos no Sim, mesmo horário, 8, mesmo 8h30, horário, mesmo e horário. vamos dar sequência nisso, porque aqui a conversa vai longe. Tem bastante coisa para explorar, né, dentro desse tema. É um curso maravilhoso, muda os paradigmas. Então, por isso que a gente está trazendo essas lives, para a gente poder dar a condição de vocês entenderem um pouquinho mais, Sim, porque é um assunto profundo e mexe muito com o nosso interno, né? Como sermos pessoas diferentes, como sermos pessoas melhores, para que assim a gente também sim, possa ter melhor contribuição para o planeta, para o cosmos, né? claro. E a gente não é daqui, estamos aqui provisoriamente, mas temos que cuidar da nossa casa, né? Opa, Primeiramente de nós. é. Valeu, Eliane. Valeu, Cristine. Valeu a todos. Então, fica o convite Gratidão, aí para então, fazer também. um encerramento, dia 1, 2 e 3 de abril. Teremos o curso DNA Básico. Então, quem quiser depois tirar mais informações, pode mandar aí um WhatsApp, um direct. A gente vai conversando enquanto isso, pessoal, tá bem? Michael, gratidão Eu que pelo agradeço bate-papo. vocês também. Sua experiência vasta aí
mundo Um pouquinho, né? terapêutico. Um pouquinho, uns 30, 40 anos. Então, por aqui. Gratidão, pessoal. E ó, amanhã estamos juntos de novo. Vamos nessa aí, frequência teta, para um mundo melhor aí. Até mais. Até mais. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim dar meu depoimento sobre a magia divina que eu fiz com o Anderson e eu fiz voltada mais para a parte profissional, apesar dela abranger todas as áreas da sua vida. E logo após a primeira sessão eu já vi bastante diferença. Eu vi coisas que eu queria acontecendo e hoje eu já tô colhendo os frutos dessas 2 sessões que eu fiz. Então foi algo muito bom, muito positivo pra mim, que eu pretendo continuar, só expandiu assim a minha consciência. E eu sou muito grata ao Anderson por toda a ajuda que ele tem me dado sempre. E todas as vezes que eu precisei, ele esteve ali pra me dar uma ajuda, um auxílio espiritual, uma orientação. E tudo isso foi muito positivo na minha jornada até aqui. Então eu só tenho a agradecer. Oi pessoal, queria compartilhar com vocês a respeito da magia divina que eu fiz com o Anderson. Eu não estava passando por problemas muito grandes na minha vida, nem nada que eu quisesse mudar de imediato. Era mais para abrir os caminhos, melhorar a energia, fazerem as coisas fluírem melhor. Já estava tudo muito bem, mas eu queria que abrissem as portas, que novas energias fluíssem na minha vida, com alguns pontos a se melhorar. E foi muito bom, foi muito rápido. Eu senti algumas melhoras, alguns eventos aconteceram depois que eu fiz a magia divina e foi muito rápido. Eu não esperava que fosse ser tão rápido. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa e eu recomendo para todo mundo. Queria só agradecer ao Anderson e é isso. Recomendo a todo mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Oi pessoal, eu vim dar meu depoimento sobre a cura quântica. Eu já participei com o Anderson. É maravilhoso. Eu vi alguns resultados físicos e internos. Então ela expande muitas coisas. Então, enxaqueca melhorou, dores no joelho. Então, assim, a cura que vocês forem buscar, vocês vão ter. É sensacional. Eu super indico, vale muito, muito, muito a pena.